Olá, turminha do sexto ano. Vamos continuar com nossa aula de matemática, certo? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 6, certo? Vamos lá. Hoje nós estamos na última aula do capítulo 6, certo? Onde a gente fala de ângulos e retas. Certo? Vamos lá. Então, nós vamos falar, e para encerrar esse capítulo, nós vamos falar sobre posição relativa entre duas retas em um plano, certo? Aí existem algumas posições onde essas retas estão, certo? Aí a primeira delas que aparece para a gente são retas paralelas não coincidentes. O nome já está bem específico, né? Não coincidentes. São retas que não possuem ponto em comum, ou seja, elas não se cruzam, certo? Olha aí o exemplo para vocês, né? Um exemplo bem legal, eu coloquei, certo? Esse aqui, essa reta RS, tá? E tem essa reta T e U, certo? Vocês estão vendo que realmente elas não se cruzam, né? Não tem pontos em comum. Temos também as retas concorrentes, certo? As retas concorrentes são retas que possuem um ponto em comum, ou seja, cruzam-se, né? Olha aqui, ó, o pontinho comum, formando aí essa cruz aí, no caso, meio deitada, né? Um X, como vocês queiram chamar. Não é obrigado sempre ser nessa mesma posição, certo? O importante é que elas tenham um ponto em comum, tá? As retas coincidentes, certo? São retas que possuem todos os pontos em comuns. A gente diz, como assim, professora? Como é que vai ser? Olha aí. Nós temos aqui a reta, certo? Vocês estão vendo apenas uma reta. Mas como é que a gente sabe que tem uma sobreposta à outra? Porque nós temos duas letras aqui representando essa reta, certo? Então, são duas retas, não apenas uma, ok? Então, nós temos a reta A e a reta B, uma sobre a outra. Então, essas retas são coincidentes. O que vai dizer que essa reta é coincidente é justamente isso. Essas duas letrinhas aqui, ó, é uma reta apenas, mas por conta dessas duas letrinhas, R e U, eu sei que são duas retas que estão coincidindo, ou seja, está uma sobre a outra, certo? Próximas são as retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São aquelas que se cruzam, certo? Agora elas vão se cruzar. Se elas só se cruzassem e tivessem um ponto em comum, elas seriam coincidentes. Mas elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Olha ele aqui, ó. Então, quando isso acontecer, quando formar um ângulo de 90 graus, elas são retas perpendiculares, certo? Aí uma questãozinha aí para nos ajudar, certo? Para esclarecer mais, deixar bem claro. Ele pede para classificar as retas do plano alfa em paralelas, concorrentes ou perpendiculares, que foi justamente o que a gente viu. De acordo com a posição que elas ocupam em relação às outras, né? Nós temos aqui a reta S, reta R, reta T e reta U. Então, na letra A ele fala R e S. Olhando para R e S, elas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Olha aqui, ó, R está aqui e S está aqui. Então, elas são retas paralelas, certo? Uma está paralela à outra, ou seja, a gente lê dessa forma. R está paralela a S, ou S está paralela a R, tanto faz, certo? Agora, na letra B, a reta R e T. Vamos olhar aqui, ó. R e T. Olha aí. O que acontece com elas?
elas estão se cruzando. Então, elas são concorrentes, ok? Elas se cruzam, beleza? Então, vamos lá. Letra C, S e T. Ó, eu acho que tá igual a RT, né? Ó, S e T. Então, ela vai ser concorrente, ok? Agora, U e S. Olha o detalhe aí, ó. U e S. Tem esse detalhezinho aqui. O que esse detalhe indica? Indica que tem um ângulo de 90 graus. Então, se tem um ângulo de 90 graus, ela vai ser perpendiculares. Elas vão ser perpendiculares, tá? Do mesmo jeito é a U e a R. Tem um ângulo aqui, ó, 90 graus. Então, perpendiculares, certo? Mais uma aí para a gente praticar. Assinale as sentenças verdadeiras. Você só vai marcar as sentenças verdadeiras, tá? Na letra A, ele diz: duas retas concorrentes têm apenas um ponto em comum. Verdade? Sim, muito verdade. Duas retas concorrentes, ela tem apenas um ponto em comum, tá? Agora, na letra B, duas retas paralelas têm um ponto em comum? Não. Se uma é paralela à outra, então elas não têm ponto em comum, não vai marcar, tá? A letra C, duas retas coincidentes, que são retas coincidentes, tem todos os pontos em comum. Lembra que eu falei que ela vai ter uma reta só, né? Mas vai ter duas letras que vai mostrar que uma está sobre a outra. Então, ela tem todos os pontos, elas têm todos os pontos em comuns, tá? Duas retas perpendiculares formam 4 ângulos de 90 graus. Acabamos de ver no exemplo. Perpendicular, elas têm que se cruzar e formar ângulos de 90 graus. Vamos lá? Verdadeira, ok? Então, aí, para fixar mais ainda, de acordo com as retas, né? De acordo com as retas a seguir, classifique-as como paralelas, perpendiculares ou concorrentes. Bem, olhando aí tá bem fácil. Vamos ver. Na letra A, nós temos aí duas retas se cruzando e tem um ponto em comum. Então, elas são o quê? Concorrentes, ok? Na letra B, nós temos duas retas que não têm ponto em comum, né? Nem nada. Então, o que elas são? Paralelas. Lembrando, uma dica bem legal que eu vou dar para vocês agora, tá? Quando vocês forem verificar isso aí, né, as retas, imagine essas retas se prolongando, certo? O que é isso, professora? Essas retas aumentando de tamanho, certo? Se acontecer de algum momento elas se encontrarem, aí vocês vão ver. Mas se vocês verem que elas estão se prolongando e elas não vão se encontrar, aí vai ficar mais fácil para você responder as questões, certo? Então, letra A, um ponto em comum concorrentes. Letra B, paralelas, né? Tá lá uma em cima e a outra embaixo. E mesmo elas se prolongando, você imaginando elas crescendo, né? Vamos dizer assim, elas não vão se encontrar em lugar algum. Na letra C, vocês dizem que elas são o quê? Que uma tá meio torta e uma tá retinha. Se prolongando, né? Essas duas retas. Vai haver, se você crescer elas aqui, vai haver algum momento que elas vão se encontrar? Sim, por isso que elas são concorrentes. Em algum momento elas vão ter, né, lá um ponto em comum. Então elas vão ser concorrentes. Você olhando aqui do jeito que elas estão, você diria que elas são paralelas, né? Mas, é como eu disse para vocês, olha a dica da professora, preste atenção. Você tem que imaginar ela se prolongando, tá? Então, se ela se prolongando, ela crescendo, vai haver um momento em que elas vão se encontrar, então, aí nesse caso elas já são concorrentes, certo? Aí na letra D tá bem fácil, elas são o quê? Perpendiculares, porque você olhando já vê os ângulos de 90 graus aqui, ó. Vai ter um ângulo de 90 graus aqui,
o outro aqui e o outro aqui. 4 ângulos de 90 graus, né? E um ponto em comum aqui, ó. Ok? Mais uma questão para a gente praticar, certo? Porque vocês sabem, como eu sempre digo para vocês, detalhes têm que ser praticados. Na verdade, tudo, né? Tem que ser praticado. Eu digo sempre para vocês, né? Então, vamos lá. Analisa as figuras, né? Aí tem aí, ó. E responda as perguntas. Se vocês acharem necessário, vocês usam o transferidor, certo? Então, nós temos aqui. Letra A. Quantos e quais são os ângulos retos? Os ângulos retos são os ângulos de 90 graus, não é isso? Então, se são os ângulos de 90 graus, vamos lá olhar a imagem. Aí na imagem nós temos, olha aí, olhando já essa parte de cima, aqui, né, a parte de cima da figura, né, esse todo aqui, eu vejo já quantos ângulos de 90 graus? Eu já vejo 4 ângulos. Quem são esses ângulos? Vamos lá, olha aí, ó. EAM, GAM, EAN e GAN, certo? Todos eles formam um ângulo de 90 graus, ok? Então, nós temos 4. Aí, na letra B, quantos e quais são os ângulos agudos? Ângulos agudos são o quê, minha gente? Isso mesmo, que vocês estão pensando. O ângulo agudo é aquele de menor que 90 graus, não é isso? Então, vamos lá. Quantos? 2. Quem são? CBF, ó. CBF, esse ângulo aqui, né? Vai formar um ângulo agudo. E o DBG vai formar também um ângulo agudo. Aqui, ó. Né? Então, são 2. Lembrando que aqui eu coloquei CBF, mas pode ser FBC. O que importa é que o ângulo, o vértice do ângulo, esteja no meio. Não foi isso que eu já falei para vocês? Ele esteja no centro, certo? Do mesmo jeito aqui, ó, o DBG, eu coloquei. DBG, vocês podem dizer que é o FBT, tá? Não tem problema. DBG, então pode ser o GBD, ok? Então, vamos lá. Na letra C, quantos e quais são os ângulos obtusos? Ângulos obtusos são quais? Isso mesmo, são 2, certo? Nós temos o CBG, olha ele bem grande aqui, ó. Ele é maior que 90 graus e menor que 180, não é isso? Então, e o DBF. Olha como ele é grande também, bem aberto. Certo? Então, como eu falei para vocês, também vocês podem trocar aqui a sequência. O que importa é que o vértice esteja no centro. Tá ok? Então, mais uma aí. Analise a figura e identifique entre as alternativas o único par de segmentos que são consecutivos. Se vocês lembrarem da nossa aula passada, eu expliquei para vocês sobre ângulos consecutivos e dei uma dica bem legal para vocês responderem essa questão, ó, estalando os dedos, certo? Então, qual foi a dica que eu dei para segmentos consecutivos? Eu falei para vocês que o segmento consecutivo, né, vai ter uma letra em comum, né? Então, se você já analisar as alternativas, a única alternativa que tem uma letra em comum é a letra D. Então, já matamos a charada. A resposta é a letra D. Ok? Belezinha? E para finalizar, aí, vou mostrar para vocês essa questão, certo? Que é para deixar vocês bem a par sobre, só para fixar melhor em vocês, essa questão dos ângulos internos de triângulos e quadriláteros, que a gente vai ver isso no próximo capítulo, bem aprofundado,
certo? A gente pode ter comentado, já comentou aqui, que a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? É 180 graus. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, com isso, ficou mais fácil, porque eu tenho aqui alguns ângulos nessa letra A, né? Ele quer que você encontre o valor de X, sendo que ele já deu aqui, ó, o valor desse ângulo E e o valor do ângulo F, né? Como eu sei que essa figura é um triângulo, né? E eu sei que somando os ângulos internos desse triângulo vai dar 180 graus, eu já tenho 65, já tenho 50. Então, ficou fácil. 50 mais 65 dá 115. Mas eu sei que tem que ser 180, não é isso? Então, vou fazer 180 menos 115. Então, esse ângulo que está faltando aqui, ó, no X, ele vale 65 graus. Do mesmo jeito é aqui nesse quadrilátero, tá? Tá faltando aqui o valor de um ângulo. Ele deu dos outros, 60, 40 e 95. Vamos somar isso aí, né? Vai dar 195, mas eu sei que é 360. Então, menos os 195 vai dar 165 graus. Então, esse ângulo aí que tá faltando é 165 graus. Ok? Então, com isso, nós encerramos esse capítulo 6, certo? E espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? E até a próxima, se Deus quiser. Beijinho no coração de vocês, tá?